Olá a todas e a todos, aqui é o professor Gilvan Figueiredo. Vamos continuar a nossa aula da unidade 1, agora falando especificamente dos compostos binários do hidrogênio. Esses compostos nós chamamos de hidretos. E aí nós temos os hidretos iônicos ou salinos, os hidretos covalentes ou moleculares e os hidretos metálicos. Bem, os hidretos iônicos eles são formados a partir de reações de elementos do grupo 1 e elementos do grupo 2 com hidrogênio a alta temperatura. E esses compostos obtidos, eles apresentam altos pontos de fusão. E uma característica bem marcante desses compostos é a sua reação violenta com a água, liberando uma grande quantidade de energia e formando gás hidrogênio. E aí nós temos os hidretos covalentes ou moleculares, que são aqueles obtidos ou formados a partir de hidrogênio e elementos aqui do bloco P. Tá? Então, esses compostos eles apresentam baixos pontos de fusão e de ebulição, com exceção de alguns deles que formam o que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Tá? E vocês podem verificar esse conteúdo de ligação de hidrogênio, que são interações intermoleculares, lá na nossa aula em PDF. Bom, quais são os exemplos de compostos binários na forma de hidretos covalentes? Eu trago aí para vocês alguns exemplos. Aqui eu tenho B2H6, que é o diborano, CH4, que é o metano, tão conhecido, da química orgânica, SiH4, que é o silano, e outros compostos. Bom, só para dar uma explicação rápida para vocês, como é que nós formamos o nome desses compostos. Eu trago aqui um exemplo, que é o PH3, chamado de fosfano. Então, aí ele leva o nome do elemento, certo? Mais um sufixo ano. Então, o elemento aqui é fósforo, então fosfano. Obviamente, vocês vão encontrar o nome desses compostos na sua forma tradicional ou comum. O PH3 tradicionalmente é chamado de fosfina. Ok? E aí nós fechamos essa parte de compostos binários de hidrogênio com os hidretos metálicos, que são aqueles formados a partir do hidrogênio e elementos metálicos aqui do bloco de transição. Ok? Bom, uma característica bem marcante desses hidretos é que eles apresentam alta mobilidade de hidrogênio e são usados na purificação de hidrogênio em meios onde o hidrogênio está misturado com outros compostos. Por exemplo, quando a gente faz essa reação aqui, entre o monóxido de carbono e a água, há uma produção de dióxido de carbono e hidrogênio. Para separar o hidrogênio do dióxido de carbono, nós usamos um hidreto metálico e um bem conhecido é o hidreto de paládio, que é também chamado de esponja de hidrogênio. Então, passamos agora aos elementos do grupo 1, que são os metais alcalinos. Aí, quando eu vou falar de alcalinos, o primeiro chama atenção para o nome. Por que metais alcalinos? Os metais alcalinos do grupo 1, eles reagem com a água e formam bases, ou substâncias básicas, substâncias alcalinas. Por essa reação que esses elementos são chamados de alcalinos. Ok? Da mesma forma, quando formos estudar os alcalinos terrosos, eles também formam bases, mas o aspecto desses elementos dos terrosos são um pouco diferente do aspecto dos metais alcalinos. Então, pessoal, onde é que estão os metais alcalinos? Grupo 1, que vai do lítio até o frâncio, dos períodos de 2 até 7. Então, são elementos que apresentam um elétron na camada de valência. Então, tem uma distribuição eletrônica ns1 do elétron da camada de valência. Você não precisa decorar nem memorizar a sequência desses elementos, mas se vocês quiserem, tem uma frasezinha aí mnemônica que vocês podem usar para memorizar. Se alguém te pergunta, um aluno pergunta, quais são os elementos do grupo 1? Aí você pode falar, li na capa rebiscada um caso francês, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Tá? Bom, quais são, assim, de forma resumida, para a gente memorizar bem, as propriedades desses elementos? As propriedades, a tendência nas propriedades desses elementos estão muito relacionadas com a tendência do raio atômico. Aí nós voltamos um pouco à química geral para revisar como é que, de modo geral, o raio atômico ele
varia ao longo da tabela periódica. Então eu tenho aqui essa seta em verde. Vejam que o raio atômico ele aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo, né, da direita para a esquerda dentro do período e de cima para baixo dentro da família ou grupo. Isso nos leva a concluir, gente, que os metais alcalinos são aqueles que têm os maiores raios atômicos de todos os elementos da tabela periódica. Obviamente, a parte do lítio, né, descendo do lítio, sódio, potássio até o frâncio, esse raio vai aumentando. Ok? Se o raio aumenta, então eles são elementos com um número atômico relativamente grande, então eles são elementos de alta eletropositividade. São elementos eletropositivos, ou seja, eles não têm afinidade por elétrons. O que eles querem mesmo é perder um elétron da camada de valência para formar uma ligação atingindo a regra do octeto. Tá? E de modo contrário, esses elementos, né, eles apresentam uma baixa energia de ionização. E essa baixa energia de ionização faz com que esses elementos possam perder com grande facilidade o seu elétron da camada de valência. Ok? Formando assim as ligações químicas. Tá? Então, onde encontramos os metais alcalinos? Esses metais alcalinos eles não são encontrados livres na natureza. Você tem que produzir os metais. Eles não são encontrados na forma livre. Eles são encontrados geralmente na forma de minerais. E eu trago aí o exemplo de um mineral de lítio, né, que é o espodumênio, que é um silicato de lítio e alumínio. Esse silicato, né, ele é obtido, extraído da natureza, na forma mineral, passa por toda uma etapa de processamento, que a gente chama de beneficiamento do mineral, e em seguida ele é transformado em um sal, um cloreto de lítio, e esse cloreto de lítio é usado para a produção de cloro e de lítio a partir de uma reação que nós chamamos de reação de redução em uma cuba de redução. Tá? Então aqui você obtém lítio metálico, e aí não precisa nem falar das grandes aplicações do lítio na confecção de baterias, né? Baterias de lítio. Um outro elemento também que é extraído da natureza é o sódio, mas o sódio é extraído da forma de sal. Ele já vem na forma de cloreto de sódio. Então na água do mar tem uma grande quantidade de cloreto de sódio, você faz a extração, né? Tem todo um processo de purificação e beneficiamento desse cloreto de sódio. Uma vez que ele esteja na forma de cloreto, você joga isso em uma cuba ou uma célula de redução, chamada célula de Dow, e você reduz, obtendo aí o sódio metálico e o cloro gasoso. O sódio metálico também é aplicado na confecção de lâmpadas de sódio, né? E o cloro muito usado no tratamento de água, na desinfecção de água para o consumo humano. E agora vamos finalizar, né, a nossa unidade com os metais alcalinos terrosos. Os alcalinos terrosos, que aí apresentam algumas propriedades parecidas com os metais alcalinos. Existe uma regra da diagonal, por exemplo, o lítio apresenta propriedades parecidas com o magnésio, o sódio apresenta propriedades parecidas com o cálcio, e assim sucessivamente. Mas quais são as diferenças entre esses metais alcalinos terrosos com os metais alcalinos? Eles são mais densos, certo? Eles apresentam uma densidade maior. Os alcalinos são mais leves. Eles são mais duros, ao passo que os alcalinos são mais moles. O sódio, por exemplo, você consegue cortar com uma faca. E eles são um pouco menos reativos. A reatividade deles é um pouco menor do que os alcalinos. Então eu tenho aí os metais alcalinos terrosos, que é o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Né? E se vocês quiserem depois memorizar essa sequência, tem uma frasezinha: Bela Magnólia casou com o senhor Barão Ratão. Então esses elementos têm distribuição eletrônica com elétron na camada de valência de NS2, ou seja, tem 2 elétrons na camada de valência. Então eles têm potencial de perder esses 2 elétrons para formar uma ligação química. Então as tendências nas propriedades desses elementos, de modo geral, estão relacionadas tanto com os seus raios atômicos como os seus raios iônicos. Vejam que nos metais alcalinos eram só com os raios atômicos. E agora tem os raios atômicos e os raios iônicos. Então vejamos como é que funciona tudo isso. Em termos de raio atômico, o raio deles é um pouco menor do que os metais alcalinos. Mesmo assim, apresenta um raio relativamente grande. Mas por ter 2 elétrons na camada de valência, a energia de ionização deles é um pouco diferente. Você tem que fornecer uma energia
retirar o primeiro elétron e depois fornecer uma segunda energia, chamada segunda energia de ionização, para retirar o segundo elétron. Quando você retira o primeiro elétron, você vai ter que fornecer um pacote de energia maior, porque a atração entre o núcleo e o segundo elétron é muito maior do que com o primeiro. Então a energia fornecida tem que ser maior. Então a primeira energia de ionização e a segunda energia de ionização. Certo? Então, gente, onde é que nós encontramos os metais alcalinos terrosos? O berílio, por exemplo, é encontrado em um mineral chamado de berila. E esse mineral, você pode fazer um processo de redução para obter o berílio metálico, e ele tem grandes aplicações na fabricação de instrumentos de medições e também aplicação em materiais de construção de aeronaves, que são materiais mais leves, né? O magnésio é o oitavo elemento encontrado na superfície da Terra, geralmente na forma de dolomita, que é um carbonato de cálcio e magnésio. A partir da dolomita podemos fazer processos de redução e obter o magnésio metálico, por exemplo, as fitas de magnésio. Esse magnésio metálico nós podemos usar para fazer uma reação com ácido e obter o hidrogênio gasoso, como nós vimos lá na parte do hidrogênio, certo? E como nós vamos fazer na nossa aula experimental. O cálcio é o quinto elemento em abundância na superfície da Terra. Ele está presente na forma de um mineral, que é o carbonato de cálcio, né, o calcário, e também apresenta muitas aplicações, tanto na própria constituição do organismo, como a utilização desses compostos de cálcio na construção civil, produção de cimentos e outros. O estrôncio também está na forma de um mineral, que é um sulfato de estrôncio. Para se obter o estrôncio a partir desse mineral também tem que ser por processo de redução. O bário está presente aí na barita, que é um mineral de bário. Você tem que fazer um beneficiamento da barita, separar os compostos de bário e em seguida transformá-lo por redução em bário metálico. E por último aqui, um que é radioativo, que é o rádio, né? E ele não é encontrado sozinho, ele é encontrado junto com minerais que têm grande teor de urânio. Então, gente, para finalizar, eu quero deixar aqui uma mensagem do professor Álvaro Crispino, professor de Química, que está no seu livro O que é Química? E ele diz o seguinte: a química não é tão somente benéfica ou, sobretudo, prejudicial. Ela é útil. E quem vai fiscalizar a utilização da tecnologia é o cidadão educado quimicamente. Então, vamos nos educar quimicamente para fiscalizar o desenvolvimento da tecnologia química. E é com essa mensagem que eu finalizo a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Leiam o fascículo, procurem os materiais, peguem a aula em PDF. Na aula em PDF eu tenho uma complementação dessa aula, onde eu trago para vocês os compostos que são formados com os metais alcalinos e com os alcalinos terrosos e uma profundidade maior do conteúdo. Tá? Então, gente, até a próxima aula. Bons estudos.